Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Osoro Anime. Eu sou o Wesley e hoje vamos falar de Sword Art Online Alicization Episódio 2. Este episódio foi muito interessante. Ele fez algumas coisas que eu gostaria que a primeira temporada de Sword Art Online tivesse feito. Mas antes disso, eu queria falar com vocês que o episódio 2 está saindo só agora por causa de alguns problemas técnicos e que o episódio 3 deve estar saindo amanhã aqui no canal. Então, se possível, paciência, galera, e vamos lá. Esse episódio foi interessante porque no episódio passado o Kirito tinha tomado uma facada e tinha desacordado. Ele acordou nesse lugar e ele não lembra que ele tomou uma facada e ele não sabe onde ele tá. Ele pensa, estou dentro de um jogo, vou tentar sair. Só que ele não consegue. E ele começa a chamar as pessoas que meio que controlam o jogo para deslogar ele, só que nada acontece. Ele começa a se perguntar, mano, isso aqui tá muito real para ser só um jogo. Ele começa a andar dentro do jogo e acaba encontrando com um personagem, loiro, que a gente já sabe que é o Eugeo. Só que ele não sabe quem é. E o interessante é que o Eugeo também não tem memória do Kirito. E eles começam a conversar e o Kirito pensa, mano, esse cara não pode ser um NPC. Ele interage muito rápido, muito bem. E interessante que o Kirito pensando isso, ele pensa, será que esse cara é um jogador? Ele pergunta, como que eu saio daqui? O cara não entende e fala, não sei o que está acontecendo. E o Eugeo começa a explicar pra ele que é comum algumas pessoas aparecerem na floresta sem memória. Então é interessante pensar que provavelmente pode ter outras pessoas aí dentro do jogo. E o Eugeo fala pro Kirito que assim que ele acabar com os trabalhos dele, ele pode levar o Kirito até a cidade para ele ficar na igreja. E o Kirito aceita, né? Porque ele não tem lugar para ir. E é interessante que eles começam a conversar e o Eugeo conta pra ele que há um tempo atrás ele tinha uma amiga que fazia comida para ele e tudo. Só que ela acabou sendo levada pela igreja por culpa dele. E é aquele acontecimento onde o Kirito faz parte, só que ele não lembra. E é interessante que nem o Eugeo nem o Kirito tem essa memória que o Kirito estava envolvido nessa coisa também. Eles estão falando da Alice que foi levada para a capital. E o Eugeo fala que ele não pode ir até que ele termine a obrigação dele, porque é meio que as regras, sabe? São os dogmas dessa sociedade. Depois o Eugeo fala sobre a missão dele, sobre o que ele tem que fazer e que é cortar uma árvore. Ele explica que essa árvore ela meio que atrapalha a plantação da vila e ele tem a obrigação de cortar e a árvore tá quase nada cortada. E o Kirito tenta, deixa eu cortar também, e ele vai todo fodão. Eu achei muito engraçado essa parte, que parecia que ele ia imitar, sabe? Ia cortar a árvore numa machadada, só que ele acaba se ferrando e não consegue. Depois ele meio que pega um jeito, utiliza de mecânicas de outros jogos para conseguir pensar como que ele faz para fazer o ataque, sabe, na árvore. E ele acaba conseguindo, só que não corta muita coisa. Quando o Kirito e o Eugeo estão conversando, o Kirito descobre que o Eugeo está fazendo, ele faz há 7 anos, mas só que essa árvore vem sendo cortada há mais de 300 anos pela família dele. E o Kirito fica perplexo com isso, porque ele fala, como assim? Em 300 anos foi só isso que cortou da árvore. E o Eugeo não pode ir atrás da Alice até que ele termine de cortar essa árvore, porque é contra as regras. É interessante ver esse lado da personalidade dele, porque mais pra frente deve ter alguma coisa trabalhada em cima disso. Assim, depois que eles terminam as 2000 machadadas, eles vão pra cidade. E quando eles chegam lá, o guardião da cidade meio que começa a zombar do Kirito, falando que a patente dele, ou a habilidade do Kirito deve ser algo bem idiota, como é a do Eugeo de cortar uma árvore. E o Kirito fica mais enfurecido por ele zombar do Eugeo do que do zoar do Kirito mesmo. E o Kirito fala, não, eu sou espadachim. Aí o cara dá uma espada pra ele e o Kirito prova que ele realmente é espadachim. Então o Kirito entende que a mecânica do jogo não deve ser algo tão diferente dos outros jogos. E o Kirito anda pela cidade toda pra ver se ele consegue alguma informação. Depois ele vai na igreja e é interessante que quando ele chega na igreja, o Eugeo tem uma troca de olhares com uma garota e ele meio que fica sem jeito. Eu acho que essa garota parece um pouco com a Alice. Será que é a irmã mais nova da Alice? Acho que é algo assim. O Kirito não tem muita interação com ela, o Kirito dorme, ele faz algumas reflexões, pensa que o tempo passa muito rápido dentro do jogo, ele pensa se isso pode afetar na vida dele. Ele fica pensando da onde vieram esses NPCs, porque os NPCs são muito desenvolvidos, parecem até pessoas normais. Então esse é o episódio de hoje, foi interessante ver essa pesquisa que o Kirito está fazendo. Ele está pensando em ir para a capital, só que para isso ele precisa da ajuda de alguém. Eu acho que ele vai ajudar o Eugeo a cortar a árvore, só que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele vai deixar o Eugeo cortar, porque não faria sentido o Kirito cortar, sabe? Ele pode meio que ensinar ele uma forma com que ele possa cortar mais rápido, os dois irem para a cidade. Eu gostei muito desse episódio, uma animação impecável. Quero saber de vocês, o que vocês acharam. E se possível, não dê spoiler do episódio 3. Então até a próxima, valeu, fui!